Um olho se abriu no dia 22 de setembro de 2004, às 8 horas da noite. Não se sabia na época, mas aquela abertura de olhos mudaria completamente o rumo como as coisas andariam na cultura pop. A influência do que estava por vir ainda pode ser sentida nos dias de hoje. Meu nome é Marcelo Carvalho e eu farei resumo de todos os episódios de Lost, assim como vou trazer informações, curiosidades e várias outras informações do universo dessa série. Esse é o canal Cobre Pipoca e nesse momento entraremos nos causos de Lost. Bem, como dito anteriormente, a série inicia com essa abertura de olhos que está aqui do meu lado, né? Um homem abre os olhos e, sem entender muito o que está acontecendo, meio perdido, olha em volta e percebe que ele está no meio de um bambuzal, né? Uma floresta de bambus. Então ele acorda e quando olha para o lado, vê um cachorro, um labrador, que aparece ali. O labrador fica olhando para ele um tempo e depois sai correndo, passando quase por cima dele. Aí ele fica meio sem saber o que fazer, se levanta com dificuldade, sentindo alguma dor, e quando ele abre assim o paletó, ele está vestido de paletó, ele vê alguma coisa no corpo dele que não deve estar muito legal. Então ele procura nos bolsos, revira os bolsos, procurando alguma coisa, e encontra uma garrafinha com alguma coisa lá. Será uma bebida alcoólica? Será um álcool em gel? Alguma coisa assim? Então ele verifica isso, bota de novo dentro do bolso e sai correndo para tentar achar uma saída daquela floresta, daquele bambuzal. Então ele corre tão rápido que ele não percebe um par de sapatos brancos que está ali pendurado no meio dos bambus. Depois de tanto correr, ele consegue sair daquela floresta e avista um paraíso, uma praia lindíssima, coisa maravilhosa, mas que daqui a pouco vai se tornar um inferno, porque ele começa a ouvir gritos, ouvir pessoas desesperadas, e quando a câmera vai passando, vê que teve um acidente de avião bem ali. Então ele vê aquilo, pessoas gritando, pessoas feridas, pessoas chorando, e ele procura logo o que fazer, né, para tentar ajudar. A primeira coisa que ele percebe é um homem que está gritando por socorro embaixo de uma peça grande do avião. Ele vai, corre até o rapaz, tenta tirar de cima da perna dele, não consegue, pede ajuda para duas pessoas ali. Uma delas vai ser muito, muito conhecida na série. Essas duas pessoas levantam o, esse pedaço de ferro, puxa o rapaz e começa a olhar a perna dele para ver se tem alguma coisa e, ao mesmo tempo, olhando para os lados, né, vendo se ele pode ajudar em mais alguma coisa. Percebe-se então, nesse momento, que ele é médico, né? Então a gente vai começar a tratar ele, como a gente ainda não sabe na série o nome dele, né? Vamos tratar ele de médico. Foi um médico que acordou ali no bambuzal. Então o médico fica olhando em volta, procurando alguma coisa e vê uma mulher gritando, uma mulher grávida gritando. Então ele pede para os dois que estavam ajudando ele tirarem o rapaz com a perna ferida dali e corre para ajudar a mulher grávida. A mulher grávida está desesperada lá, diz que está com 8 meses de gestação, que está sentindo contração. Aí ele pede para ela tentar se acalmar e sempre olhando em volta para ver se pode ver alguma outra situação que ele pode ajudar. E ele percebe um rapaz fazendo boca a boca numa senhora, mas não está muito legal ali aquele boca a boca. Então o que, que ele faz? Ele chama um rapaz que estava ali, um rapaz meio fortinho, meio gordinho, chega com ele, olha, fica aqui com ela um instante, não saiam daqui com ela, não saia daqui com ela, e aí vai lá atrás da outra coisa. O rapaz que vai ficar com a grávida pergunta, mas qual é o seu nome? Aí, Jack. Pronto. Vamos começar a chamar ele então pelo nome dele, que é Jack. Uma coisa que eu não comentei é que nesse meio tempo da confusão, os dois que estavam levando o rapaz com a perna machucada
estão passando e um outro desavisado está correndo desesperado. E aí os dois dizem, não, cuidado, olha, tem uma turbina que está ligada ali, tinha uma turbina ligada. Ele, olha, cuidado com a turbina. E o rapaz para, o quê? E aí é sugado pela turbina e a turbina explode, levando restos de turbina para tudo que é lado e pelo menos levando mais um. Então, o Jack ele foi lá, no rapaz que estava fazendo a respiração boca a boca de forma incorreta e interrompe ele e diz: olha, você está fazendo errado isso daqui. Aí ele questiona, né? Não, mas como é que eu estou fazendo errado? Eu sou salva-vidas profissional e tal, tenho até certificado. E aí o Jack fala: então rasga o teu certificado, tá tudo errado. Aí o rapaz, ainda meio nervoso, fala: não, eu acho que ela não vai respirar, que tá fazendo uma traqueostomia e tal, com uma caneta. E aí o Jack, para se livrar, só diz assim: tá, vai procurar uma caneta lá. E o rapaz vai procurar a caneta e ele fica lá tentando fazer a respiração boca a boca até que consegue reanimar a senhora. A senhora estando reanimada, ele já vai atrás de outra situação. Quando ele percebe, uma parte da fuselagem está prestes a cair em cima da moça grávida com o rapaz gordinho lá. Ele grita: saiam, saiam daí, saiam daí. E aí corre atrás deles, pega a mulher grávida junto com o gordinho, sai de lá e aí um pedaço da fuselagem cai, tudo explode. E aí uma cagada. Quando isso termina, aí ele vai e fala pro rapaz: não sai daqui com ela. E aí ele, com o rosto dentro da areia, olha para ele assim e fala: mas eu vou sair para onde? Eu não vou para lugar nenhum. E aí ele vai procurar outra coisa para fazer. Ele sai andando e encontra a parte maior do avião, né, que está ali na praia, e olha desolado, vendo que provavelmente tem muitos corpos lá dentro, muita gente sem vida, e ele fica ali parado, né, congelado. E nesse meio tempo aparece o rapaz com um monte de caneta na mão, dizendo: olha, não sabia qual era melhor para fazer a traqueostomia na mulher. Ah, tá, qualquer um serve. E aí ele vasculha algumas bolsas de passageiro e encontra uma bolsinha de costura que ele pega para si e vai embora. Então ele se isola em um lugar, tira a camisa, tira o paletó, tira a camisa e a gente vê que tem um corte profundo na costa dele, né? Que ele mal consegue ver como é que está esse machucado. Então de repente aparece uma mulher, sabe, também meio atordoada, mexendo nos pulsos, né? Massageando os pulsos. E aí aparece e ele olha para ela e fala: olha, por favor, você já costurou alguma vez na vida? Você já fez costura alguma vez? E ela fala: não, eu já fiz a costura das cortinas lá de casa. Ele: ótimo, tá muito bem, vem aqui, me ajuda porque eu preciso costurar isso daqui. Aí mostra a ferida. E a mulher fica bem impressionada com aquilo e diz: não quero. Não, você consegue. Mas eu fazia a cortina lá da minha casa com máquina. E não importa, eu sei que você consegue. Você pode me ajudar? Ela vai e ajuda ele. Então ele pega aquele vidrinho que ele encontrou nos bolsos, entrega para ela e diz: olha, isso daí é para jogar, para você passar nas suas mãos, para poder desinfectar as mãos. Então provavelmente era alguma coisa alcoólica. E aí ele diz assim: não, guarda um pouquinho para mim. Aí ela olha assim para ele: não, para minha ferida. E aí ela faz o que ele está pedindo, joga na ferida dele, que dói pra caramba, e aí ela começa o procedimento. Inclusive pergunta para ele se ele tem alguma cor de preferência. Ele diz: não, pretinho básico tá show de bola. No decorrer, depois dessa cena, aparece vários outros passageiros, né? Aparece um louro com uma cara emburrada, assim, olhando para tudo, e aí sai caminhando. A gente vê também a gestante, né, recuperada, já olhando para o mar e respirando bem, tá tudo bem com ela. A gente vê também o rapaz gordinho organizando as marmitas que estavam no avião, ele vai organizando essas marmitas. A gente vê um dos rapazes que ajudou lá, no rapaz que machucou a perna, que é careca, né?
E aí ele está sentado de uma forma meio misteriosa ali. Vê também a senhora que o Jack salvou com a respiração boca a boca, sentada, chorando muito, beijando alguma coisa e muito preocupada com algo. E a gente vê também um rapaz com sotaque do Oriente Médio fazendo uma fogueira grande para tentar ajudar na localização. E aí ele pede para um rapaz louro, um rapaz que aparecia vez ou outra ali no meio da confusão, aquela confusão inicial, meio chapado, andando de uma forma meio suspeita. Ele pede ajuda para o rapaz e o rapaz vai lá e ajuda ele. Esse rapaz que está com a aparência de chapado, ele se apresenta, diz que o nome dele é Charlie, e o rapaz com o sotaque do Oriente Médio, ele diz que o nome dele é Said. Então a gente volta lá para a moça costurando o rapaz, a costura de carne humana, e aí ela pergunta na verdade ela questiona que parece que ele não estava sentindo medo, que o rapaz não estava sentindo medo algum. E ele conta uma história, né? Ele conta que quando ele estava na residência médica ainda, no início da carreira dele, ele estava sozinho fazendo uma operação na coluna de uma jovem de 16 anos e quando já estava encerrando o procedimento, ele vai e faz um corte sem querer no saco dural dela. E aí fazendo com que os nervos pulem para fora, que o líquido de dentro espirre, ele fica extremamente nervoso. Só que aí ele fala, não, eu estou desesperado, mas eu só vou dar para o medo 5 segundos. E aí ele começa a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chega no 5, o medo acaba, e aí ele costura de novo a menina, e fica tudo bem, fica tudo resolvido. Essa história vai ser importante no futuro. Então a moça que está costurando ele diz que se fosse ela teria dado um pique, teria ido embora. E aí ele fala, não, não teria feito não, porque você ainda está aqui me costurando. Bom, anoitece nesse dia e o Said, junto com o Charlie, estão ali conversando. O Charlie está escrevendo o destino, né? Ele bota uma bandagem nos dedos, nos 4 dedos, e escreve destino nos dedos. E aí o Said comenta, olha, eu acho que já deviam ter vindo para resgatar a gente, tem alguma coisa errada. Aí corta para uma moça que estava lá de boa fazendo as unhas do pé, mas que no começo, na primeira tomada, é a primeira que grita, que aparece gritando, mas ela está lá de boa. E aí o tal do salva-vidas de Araque vem e oferece um chocolate para ela. Ela diz que não quer, fala veementemente não quero, e aí ele tem certeza, vai ter fome. Ela, não, não, no resgate, no bote salva-vidas eu como isso daí. Aí ele vai e come o chocolate na frente dela e aí ela fica pistola e dá pra ver que esses dois têm um relacionamento muito saudável. Então corta pro rapaz gordinho que já separou todas as marmitas, ele vai até a moça gestante e diz assim, olha, você tá com fome? Ela, mas que pergunta, né? Claro que ela tá com fome. Aí ela, tô com fome. Ela vai dar uma marmita para ela, pergunta se ela tá bem. Ela diz que tá tudo certinho, que não tem problema nenhum. E aí, antes de ir embora, ele vai dar mais uma marmita para ela, só por segurança, né? Aí a gente corta para alguns outros personagens, né? A gente vê um pai e um filho conversando, o pai preocupado, pergunta pro filho se está tudo bem. O filho só balança a cabeça dizendo que está tudo bem. Parece que não está muito se importando com o que o pai está falando, né? E aí a gente passa para um casal asiático, que aí em coreano ele fala para a mulher, olha, aqui está só nós dois, estamos nós dois para nos ajudar, não ligue para mais ninguém, não fale com ninguém, não tente comunicação com ninguém, aqui é só nós dois para a gente se ajudar, que eles estão ali para contar apenas um com o outro. Bom, aí já corta para o Jack de novo, ele está examinando um homem que está com um pedaço da fuselagem, um pedaço grande, assim, grudado na barriga, no abdômen, preso mesmo dentro. E ele vai verificando, o homem está inconsciente, e aí a mulher que costurou ele pergunta, ele vai sobreviver? E aí ele olha assim e fala, não, você conhece ele? Ela estava sentada do meu lado, estava sentado do meu lado. E aí eles continuam a conversa. O Jack diz que depois que houve o primeiro tremor do avião, ele desmaiou. E aí a moça diz que viu tudo.
Ela viu o momento da turbulência, sentiu a, a hora que a cauda se desprende do avião e depois ela vê a parte da frente se desprendendo do avião, ou seja, eles estão no meio. A parte que caiu ali naquele local é o meio do avião. Então o Jack fala assim: não, mas se lá na frente, na cabine do piloto, se a gente conseguir encontrar onde é que está, a gente consegue um transmissor para poder pedir ajuda. Aí ela vai e diz que tudo bem, que ela pode até ir com ele, se for o caso. Aí ele vai e pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Kate. Ah, um detalhe, ele diz, ela pergunta, como é que você sabe tanto de avião, que tem esse equipamento no avião? Ele diz, não, já fiz algumas aulas de pilotagem, mas não era para mim. Aí que o negócio começa a pegar. Quando eles estão lá nessa conversa, aparece um barulho metálico monstruoso, coisa horrível, que vai aparecendo na floresta, aí todo mundo fica preocupado, né, se levanta para ver o que está acontecendo, e aí eles veem alguma coisa derrubando várias árvores no meio da floresta, né, com esse barulho intenso é, de máquina misturado com monstro acontecendo. Did anybody see that? Yeah. O garotinho, aquele que estava meio que ignorando o pai, ele levanta e diz assim, é o Vincent. Aí o pai já diz que não é o Vincent, mas o garoto vai lá e corre para verificar de qualquer forma. E o salva-vidas também sai correndo para ver o que está acontecendo. E a moça lá que não comeu o chocolate grita o nome dele, Boone! O nome dele é Boone, né? Então ele vai lá, corre também para ver, e aí todo mundo olha aquela situação e fica todo mundo bastante assustado. Então a gente volta, faz o primeiro flashback da série, que é para dentro do avião pela perspectiva do Jack, né? O Jack tá ali olhando para fora, aí olha pro lado e tem uma aeromoça. Tá perguntando se a bebida dele tá ok. Aí ele disse que tá boa, sabe? Não convenceu muito. Aí ela diz, não, mas a sua resposta não foi muito forte. E ele diz, porque a bebida também não está muito forte. Aí ela olha assim para os lados, entrega 2 garrafinhas para ele, uma delas que vai ser usada lá para a ferida dele, para a mão da Kate, né? E aí guarda uma no bolso e a outra ele já toma. E aí ele olha para o lado, a aeromoça vai embora, ele meio que se levanta, passa um homem correndo e alguns comissários atrás dele, ele não liga muito para a situação e vê que do lado dele tem uma senhora, que é a senhora que ele vai salvar lá no futuro. Aí dá a primeira trepidação, aí a senhora fica meio nervosa, aí ele diz, olha, tá tudo bem, isso daqui é muito comum nos aviões. E ela, meio nervosa, já diz assim, o meu marido ele diz que os aviões eles gostam de estar voando. E aí ele fala, então teu marido é muito inteligente. Então fala para ele quando ele voltar do banheiro. Então a gente percebe que o marido dela estava na parte de trás do avião, que não é a mesma parte que eles estão, né? O Jack fala que vai ficar ali para ficar fazendo companhia para ela enquanto o marido não volta, e aí dá uma trepidação muito mais acentuada, uma turbulência muito maior, e passageiros são jogados para cima, e já cai o oxigênio, um barulho ensurdecedor de sirene, e aí aquela turbulência toda, e aí corta. Então retorna para os dias atuais, né? O dia já amanheceu e alguns passageiros ali estão especulando o que pode ter sido aquele barulho estranho. E aí a moça que foi salva, a senhora que foi salva pelo Jack, fala assim, aquele barulho é muito parecido lá de onde eu moro. E aí alguém pergunta assim, mas onde é que você mora? Ela fala, no Bronx. Aí alguém fala assim, não, mas então será que aqui é a Ilha dos Macacos? E isso em referência ao livro, não sei se é o livro ou ao jogo Ilha dos Macacos. Se você souber, bota aí nos comentários, tá? Então o Jack e a Kate se reúnem para poder ir procurar o transmissor. E aí o Jack fala, não, você não quer ficar? Ela, não, eu vou com você. Aí ele diz assim, se você quiser me acompanhar, você vai ter que ter sapatos melhores. Ela fica meio assim, mas entende o que ele quer dizer. Ela vai
passageiro que já não está mais vivo e tira o sapato dele para poder acompanhar ele nessa jornada. Enquanto ela está calçando, pegando o sapato do rapaz, ela olha para aquele careca que ajudou o Jack com o rapaz com a perna ferida, né? Ele olha para ela de uma forma meio assustadora, assim, com uma laranja na boca, ele está com uma cicatriz aqui na testa. E numa outra reunião de passageiros, o rapaz gordinho lá, ele fala, não, o que vão fazer com os corpos? Aí ele soletra corpos, né? Porque o garotinho tá lá no meio, e o garotinho já entende o que quer dizer, né? Corpos, ele até soletra errado. Aí o que vão fazer com os corpos? E aí a moça que estava fazendo a unha lá, Patricinha, chama de Patricinha, ela diz que não importa, que quando o resgate chegar, é eles que vão resolver lá o que eles vão fazer. E aí o Jack e a Kate vão lá e comunicam que vão atrás do transmissor, né? E aí ele fala pro Boone, olha, toma conta aqui do pessoal, o rapaz da perna machucada, eu já fiz a torniquete dele, ele vai ficar legal. E aquele outro que está com um pedaço da fuselagem na barriga, se ele acordar, você só tranquiliza ele, tenta tranquilizar ele, que eu vou voltar em breve. Aí, de repente, o Charlie aparece e diz que vai com eles também. Aí o Jack tenta dizer, não precisa, não, eu vou com vocês, tô aí para ajudar. E aí os três seguem viagem. No caminho, a Kate olha pro Charlie e diz assim, te conheço de algum lugar e tal. Ele se faz de gostosão, né? Mas aí acaba revelando que ele faz parte de uma banda muito famosa, chamada Drive Shaft. You all everybody. You all, everybody! Aí o Jack volta, corta a conversa deles e diz, olha, a gente precisa ir, a gente tem o que fazer. E aí todo mundo já segue a viagem. Aí quem observa eles de longe é o tal do cachorro. O cachorro labrador observa eles caminhando e vai seguindo eles com os olhos, né? De repente começa uma chuva torrencial. Parece até que eles estão em Belém. Hey guys, is this normal? Mas é um toró valendo. E aí todos os passageiros se protegem, botam cobertura. O casal coreano lá, alguém tenta entrar na coberta deles, eles expulsam a pessoa, vai todo mundo se protegendo, menos o rapaz careca. O rapaz careca tá lá deixando a chuva cair, feliz da vida, e se percebe que ele está bem feliz de estar ali naquele lugar, por alguma razão. Aí na floresta a gente percebe novamente alguma coisa arrancando as árvores, né? Vindo, passando e arrancando as árvores. O Jack, a Kate e o Charlie encontram a parte da frente do avião, ele está inclinado assim, eles entram pela parte de baixo, e lá dentro muitos corpos de outros passageiros, enfim, eles vão subindo com dificuldade. Quando eles chegam lá na ponta, o Jack precisa quebrar a porta da cabine, e aí já cai mais um corpo de lá de dentro, né? E eles conseguem entrar na cabine e o Charlie fica para trás. Quando eles vão ali começar a procura, e alguém pergunta, não, mas como é que é esse transmissor? Aí o Jack fala, é um walkie-talkie meio complicado. Eles vão procurando e aí do nada, quando eles estão mexendo ali perto do corpo do piloto, o piloto acorda. E aí todo mundo se assusta, um susto do caramba. O Jack vai lá, já dá uma água para ele, e aí o piloto pergunta onde é que eles estão, se já veio o resgate, e aí eles falam, não, ainda não chegou ninguém. Quanto tempo faz que caíram? Quantas pessoas ainda estão vivas? Aí o Jack fala que tem 48 pessoas que estão ali com eles, né? Então o piloto fala que eles, após as 6 horas iniciais do voo, eles perderam completamente os instrumentos, né? Eles estavam viajando às cegas. Então o que o piloto fez? Ele desviou a rota para poder pousar em Fiji, só que entraram numa turbulência
muito grande e aí o avião caiu. E ele ainda comenta que provavelmente eles estão a umas 1.000 milhas distante do local que eles deveriam estar. E se alguém estivesse procurando pelos destroços do avião, provavelmente estaria procurando no lugar errado. Então todo mundo levanta, inclusive o piloto, para poder procurar o transmissor e tal, e aí dão falta do Charlie. Aí a Kate volta para poder procurar o Charlie vai saindo do banheiro do avião. E aí ela fala, mas você tá no banheiro? Aí ele ri assim meio sem graça. E aí todo mundo já escuta de novo aquele som metálico monstruoso. O Jack tenta ver por dentro do vidro se consegue ver alguma coisa, mas o piloto vai além. Ele vai num vidro que tá já não tem o vidro, né? Vai na parte onde deveria ter um vidro, sai um pouco do avião e aí de repente é puxado com violência para fora e aí só vem aquele rastro de sangue que, que pinta os vidros que ainda estão inteiros, né? E aí todo mundo fica desesperado, todo mundo vai e desce do avião, o avião que estava inclinado tomba e todo mundo sai correndo. E aí nessa corrida o Charlie vai e prende a perna dele em alguma árvore, em algum galho. E aí o Jack volta para buscar ele, tira ele de lá e o Charlie sai correndo. E aí a Kate também sai correndo para poder se esconde atrás de uma árvore e ela tá com a aparência dela de muito assustada. E aí ela lembra da história do Jack e conta os tais dos 5 segundos para poder só deixar o medo ficar naqueles 5 segundos. Conta até 5 e aí fica calma novamente. E quando ela sai, ela dá de cara com o Charlie, né? Aí os dois caem no chão, ela pergunta, cadê o Jack? Cadê o Jack? Aí o Charlie fala, não sei, o Jack ficou lá para trás. Aí do nada a chuva passa, ou seja, Belém mesmo. Não é possível. E aí eles vão andando para voltar para procurar o Jack. E o Charlie não quer muito ir. E a Kate, não, vamos sim atrás do Jack. Aí todo mundo volta atrás do Jack. Quando eles estão caminhando, eles veem um Bottom com asas, né? O Bottom que era do piloto, no chão. Quando ela vê uma poça de água, vê uma sombra do que está em cima. Quando eles olham, aí o Charlie pergunta, o que é isso? E aí o Jack fala, isso é o piloto. E essa tirada é muito interessante, eu já vou comentar com vocês. Aí o Jack diz que não conseguiu ver o monstro, que não conseguiu de forma nenhuma, e aí o Charlie pergunta como é que alguma coisa seria capaz de fazer aquilo. E aí mostra o piloto em cima dos galhos das árvores, em cima totalmente ensanguentado e totalmente desfigurado e sem vida. E o episódio piloto parte 1 acaba. Até o momento nós temos conhecidos os personagens do Jack, da Kate, do Charlie, do Said e do Boom. E mais vários outros personagens que nós vamos ter tempo suficiente para poder conhecer aí na série. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui o review desse nosso primeiro episódio de Lost. Mas antes eu queria pedir que você se inscreva no canal para que possa acompanhar os próximos episódios, para que possa dar uma força aí no nosso trabalho. E faça o triplo C, né? Curta, comente, compartilhe, para que a gente possa ser visto aí pela maior parte do público, para que a gente possa ser recomendado para várias outras pessoas. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a ficha técnica, sobre algumas curiosidades e depois eu vou dar a minha opinião final sobre esse episódio, tá? Sobre a ficha técnica, o nome do episódio é Piloto, né? Piloto parte 1. Ele foi dirigido pelo J.J. Abrams, que naquela época ainda não era tão conhecido, mas Lost catapultou a carreira dele como diretor, como roteirista. E a história e o roteiro foram feitos, a história por Jeffrey Lieber e por J.J. Abrams e Damon Lindelof. E o roteiro foi feito por J.J. Abrams e o Damon Lindelof. A exibição foi no dia 22 de setembro, então no dia da estreia desse vídeo, foi exatamente há 20 anos atrás. E, se eu não me engano, hoje também lança um documentário especial sobre os 20 anos, um documentário feito por fãs
que conseguiram entrevistas com vários dos atores daqui da série, então é muito interessante que você veja. Se eu não me engano, é hoje mesmo, na data de comemoração dos 20 anos, que vai estrear. Mas aí eu trago outras informações, se for o caso. A audiência ela foi de 18 milhões, 18,65 milhões de pessoas assistindo lá nos Estados Unidos. Tá? Esse episódio ele foi centrado no Jack. Então, quando você começar a acompanhar a série, você vai ver que alguns episódios são centrados sempre em algum personagem. Sempre conta a história dele em algum flashback e é centrado em algum personagem. Esse especificamente foi no Jack. Então você acompanhou pela visão do Jack tudo o que aconteceu nesse episódio. Esqueci de falar sobre a colocação que ele ficou no IMDb. Ele ganhou nota 9.1 e ficou em 14º lugar dentre os melhores episódios de Lost dos 121 que foram feitos. Então, é realmente uma excelente colocação para um excelente episódio. Algumas curiosidades. Só para trazer os destroços do avião para o Havaí, onde foi gravado, foram $250 mil que foram gastos dos 14 milhões que esse episódio piloto custou, né? E vários aviões que passavam por cima foi recomendado que avisasse que aquilo era parte de um show, porque as pessoas que estavam nos aviões podiam até se preocupar por estar vendo aqueles destroços ali espalhados. Não tem também tanto vermelho, o J.J. Abrams na direção, ele não usou tanto vermelho no início do episódio para dar aquele impacto final do sangue após o ataque do monstro, lá no finalzinho do episódio. O discurso do Jack sobre os 5 segundos, ele foi escrito antes do Matthew Fox, que é o ator que faz, ter sido escalado, né? E por coincidência ele tem uma tatuagem com o número 5 no ombro. No episódio piloto original, o Jack morre. E aí, depois dessa morte, a Kate lideraria o acampamento dos que permaneceriam na ilha, né? Que bom que isso não foi para frente. Nessa opção do Jack morrer no primeiro episódio, o Michael Keaton foi sondado para fazer esse papel, mas quando ele viu que o papel do Jack ele se estenderia mais, que desistiram da ideia de matar ele no piloto, aí o Michael Keaton não quis se comprometer e recusou o papel. O orçamento, como eu falei há pouco, aqui no IMDb, que é onde eu estou tirando esses dados, ele diz que foram 12 milhões, mas se eu não me engano foram 14 milhões, e foi o maior custo de uma produtora naquela época para fazer um episódio piloto. Foi uma coisa impensada. Tanto é que a Disney, que é a dona da ABC, que passou Lost durante todas as temporadas, demitiu o presidente por causa desse valor absurdo, dele ter aceitado esse valor absurdo para fazer um piloto, né? E quem diria que se tornaria o maior sucesso da ABC por anos. O local da queda do avião, onde foi feito as gravações, ele ficava só a 25 metros da rodovia principal lá no Havaí. O ator Jorge Garcia, vamos chamar ele de Jorge Garcia, que o nome dele é Hurley, a gente vai ver nos próximos episódios, ele foi o primeiro a ser escalado para essa temporada. Esse episódio ganhou 4 Emmys de melhor edição de imagem, de câmera única para uma série dramática, melhor composição musical, enfim, a música dessa série é fantástica. Melhores efeitos visuais e melhor direção de série dramática. Durante a exibição, a primeira metade do piloto foi totalmente sem comerciais. O Boone frequentemente usa uma camisa com caracteres chineses que significam 84. 84 vai ter relação com os números misteriosos, mas um pouco na frente da série. No primeiro flashback, aquele dentro do avião, pela visão do Jack, o cenário interno da fuselagem foi o mesmo de um filme chamado Festa no Ar, um filme de 2004. O Loki sorrindo com uma laranja na boca, ele faz referência ao filme do Poderoso Chefão, na cena final, quando ele está brincando com o neto, ele coloca uma laranja na boca e brinca um pouco antes de morrer. 3 membros do elenco, Terrell Quinn, Daniel Day-Kim e o Jorge Garcia, se tornaram atores regulares no remake de Havaí 5-0. Também foi filmado no Havaí
nesse mesmo local, o Ahu. O piloto, embora não creditado, foi interpretado por Greg Gutenberg, que ele é muito amigo de infância do J.J. Abrams. E ele sempre aparece em algumas séries que ele costuma fazer. Com um orçamento de aproximadamente 14 milhões, esse episódio, junto com o Piloto 2, foi o mais caro da história, isso eu já comentei. E o episódio mais caro hoje em dia é o episódio de vinil de 2016 com 30 milhões de dólares. A cena que Jack pede para Kate costurar o ferimento foi a cena da audição da Kate. Dominic Morgan, que é o Charlie, né? Meryl Fox e a Angeline Lilly, que é a Kate, e Matthew Fox, que é o Jack, não foram autorizados a ver o cockpit. Então, quando eles estavam na floresta, prestes a entrar no cockpit do avião que estava inclinado, eles não tiveram permissão de olhar. Então, quando eles apareceram ali, foi totalmente de surpresa e as atuações foram originais do que eles estavam vendo naquele momento. E foi uma tomada única. A recuperação do transceiver, né, o transceptor, o transmissor, levou 3 dias para ser filmada. A turbina que fica girando na praia durante aquela cena que o passageiro foi sugado foi um dublê que foi puxado, mas claro que a turbina não estava ali naquele momento, ela foi acrescentada digitalmente. E o J.J. Abrams falou que a única forma daquela cena ficar perfeita era realmente matando o dublê. Por que não? Inicialmente, 48 pessoas sobreviveram ao acidente. 4 e 8 tem a ver com os números secretos. Esses números secretos, eles comumente eram jogados na cena e quase que ele deu. A diferença foi que ao invés de 42, deu 24. Quando os passageiros ouvem o barulho, aí a Rose fala, ali onde eu moro tem um barulho parecido, né, com isso que está acontecendo. Quando ela fala isso, a curiosidade é que é um efeito sonoro lá no Bronx parecido com o tic-tac dos recibos de táxi da cidade. A pupila dilatada do Jack na cena de abertura do olho foi feita digitalmente. Quando esse episódio foi lançado no Reino Unido, tiveram 2 mortes. As 2 mortes que tiveram mais chocantes foram removidas para que o público pudesse se manter na classificação PG. Então foi a morte do rapaz na turbina do avião. O que eu ia comentar com vocês é que é muito interessante como esse episódio fecha, porque ele fecha praticamente mostrando para que aquilo veio, né? O Charlie olha assim e fala, o que é isso? Aí o Jack aparece naquele momento dizendo, esse é o piloto. E esse piloto pode ser tanto o piloto do avião, que está morto, como o piloto do episódio. Ou seja, o que é isso que eu acabei de ver? É o episódio piloto. Pode confiar que vai ser um sucesso, e foi, né? Agora eu vou dar algumas opiniões sobre o episódio. É um episódio fantástico. Quem assiste realmente fica preso. Eu só tenho uma cuíra, uma agonia muito grande quando eu vejo aquela moça gestante caindo de barriga no chão. Isso me dá uma agonia tremenda. É um primor de episódio. Por ser da série Lost e por trazer mais no futuro tudo que a gente vai ver vinculado com os jogos, com os enigmas, com os livros e tudo relacionado com os jogos, realmente é uma experiência única que aconteceu ali 20 anos atrás e muita gente continua falando até hoje. Bom, já nos alongamos muito, por hoje é só. Continue nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.